Fala pessoal, bom dia, me chamo Giovanni Mancini, falo em nome da Futura Agricultura. A gente está hoje tentando trazer um pouco mais de informação técnica para vocês no campo, tentando ajudar as manutenções, ajudar com informações importantes e relevantes para todos que estão aí olhando no seu tablet, no seu celular ou no seu computador. Então hoje a gente vem apresentar um pouco da Futura. Futura é uma empresa já com mais de 15 anos de estrada. A Futura tem, pela sua gama de produtos, a especialidade em tecnologia de aplicação. Nós trabalhamos com marcas de nome, de peso e de grande relevância no mercado nacional e internacional. Somos distribuidores Tijet, Banjo e Raven, são empresas já multinacionais, há muitos anos consolidadas, e nós trabalhamos com esses produtos hoje a nível nacional e estamos sediados aqui em Rondonópolis, Mato Grosso, no Cerrado brasileiro, atendendo aí uma proporção razoável de mercado a nível nacional. Bom pessoal, hoje eu vim para falar um pouco desse produto que nós trabalhamos, que é a bomba de selo seco da Banjo, tá? 2 polegadas, 200 PO, é uma bomba de selo seco, toda em polímero, uma bomba própria para transferência de líquidos. Ela tem os seus componentes com o material Banjo de alta qualidade, é um polipropileno com antividro, tá? É uma bomba de selo seco, então o resfriamento do teu selo é feito pelo próprio líquido que está passando no interior. E é uma bomba de alto volume de transferência. Ela é uma bomba de baixa pressão e alta vazão. É uma bomba que tem uma capacidade enorme de se trabalhar no meio de transferência e abastecimento de pulverizadores, incorporação de cauda. Inclusive é um equipamento que nós, Futura, montamos nos nossos equipamentos de mistura, nossa linha de equipamentos, e é um equipamento bem interessante. Então hoje eu vou fazer uma demonstração para vocês de como que a gente faz a montagem dessa bomba e a desmontagem para facilitar a manutenção do campo, beleza? Pessoal, é importante lembrar que a Banjo ela traz essa bomba selo seco nas bitolas de 1,5 polegada, 2 polegadas e 3. Então, ao você receber essa caixa, possivelmente você vai se deparar com esses itens, tá? Você tem um saquinho como esse, que vai vir com os kits, o kit de anel, o defletor, kit de parafusos, o selo, rotores. Normalmente a Banjo tem mandado os 2 rotores, tá? Rotor para bomba de 1,5, 2, com motores pequenos, e a bomba para motor hidráulico ou motores maiores, isso na 2 polegadas, tá? Kit de retenção, válvula check no caso, né? Essa linguetona que a gente fala aqui, ela é responsável pela sucção da bomba. Se a tua bomba não tem, tá fraca, não está conseguindo mandar tanto, possivelmente esse cara aqui se enlargueceu por conta de químicos, por conta do produto que ele está trabalhando, e ele deve ter perdido a tua capacidade de retenção de líquido dentro da volupa. Então temos uma volupa de um volume interessante para bomba de 2 polegadas, tá? Também a carcaça traseira e a carcaça dianteira. Isso é uma 200 PO, uma bomba de 2 polegadas, é a bomba mais comum utilizada hoje aqui na nossa região. Pessoal, falando um pouco das ferramentas que seriam necessárias para a gente dar manutenção, uma bomba de baixa manutenção requer baixas ferramentas, poucas ferramentas. Então, cara, é muito simples, tá? Vou falar um pouco dos componentes que compõem essa bomba na parte de ferragem. Então a gente tem 10 parafusos para segurar essa carcaça. Nós temos 3 parafusos Phillips. Os parafusos da carcaça são sextavados com fenda. Então você pode ter uma chave de fenda, já te ajuda. A pressão que a gente coloca nesses parafusos normalmente é baixa, não precisa ser uma pressão alta, porque ele tem um anel de vedação
do corpo da bomba, então tudo que tem anel não requer tanta pressão de parafuso. A gente tem 10 parafusos sextavados, então 3 parafusos para segurar a luva lá dentro. Lembrando que todos esses parafusos são de inox. Chaveta, informação importante, os eixos que servem para essa bomba, do eixo de motor, tem que ser chavetado, tá? Eixo de 3/4, 19 milímetros, chavetado, sempre chavetado. E nós temos mais um parafuso que vai na ponta do eixo, uma porca que vai no interior, no verso do rotor, para facilitar a desmontagem, né? E os parafusos, os 4 parafusos para segurar a carcaça no motor. Uma informação importante sobre esses parafusos que vão no motor é que normalmente os motores brasileiros que a gente monta tem a rosca interna diferente dos parafusos que a Banjo manda de fábrica. Então nós da Futura fazemos a substituição por parafusos com a rosca maior. A rosca que vem original de fábrica é uma rosca bem fina e acaba que não serve até o final de curso ali no motor. Então a gente substitui por parafuso de inox da mesma forma, só que com rosca mais grossa, beleza? Então, para a gente fazer a manutenção, precisa nada mais do que martelo de borracha, chave de fenda ou Phillips. No caso, a Phillips é mais importante do que a fenda, caso você tenha as chaves combinadas aí para você fazer esse aperto dos parafusos da carcaça. Chave combinada 3/8 para o parafuso e 7/16 para a porca, tá? 10 ou 11 vai servir da mesma forma. É que os parafusos, por serem americanos, eles são de polegada, então 3/8, 7/16 são as medidas exatas. E o parafuso do eixo é uma chave, eu gosto de usar a chave 13L, que te dá bastante torque ali para travar bem esse parafuso. Esse cara também não precisa ser apertado até sair água, porque esse cara aqui por estar no rotor, o rotor roda ao contrário, então ele aperta de um lado e o rotor roda para o outro, então eles vão estar sempre se apertando, nunca vai soltar. Eu uso uma cola Veda Rosca Líquida da Orbi, essa cola 1304, ela é uma cola bem legal para juntas, então eu uso isso aqui também nos parafusos e nas vedações para não deixar dar vazamento, nenhum tipo de vazamento. E o trava-parafuso, trava-porca, né, que a gente usa o de torque alto nos 4 parafusos que vão na bomba apenas, que vão no motor apenas, tá? É importante colocar esse cara aqui para uma vida útil sem dor de cabeça, tranquilo? Pessoal, como é que a gente coloca esse selo na bomba? Vamos lá, para fazer isso eu vou precisar de vaselina, tá? Eu gosto de usar a vaselina para facilitar a tua colocação ali, a tua adição do selo. Então a gente passa a vaselina aqui na carcaça traseira desse selo e um pouquinho aqui no rotor, né? Lembrando, a face branca é a face que vai no rotor, tá? Alinhou os dois aqui, ó, com cuidado. Você pode dar uma forçada leve, sem usar nada, própria mão mesmo, porque esse selo, se ele ficar, se você colocar alguma coisa, um objeto pontiagudo, alguma coisa aqui, você vai danificar ele, lembrando que ele é cerâmico, então só encaixar, ele tem a face muito certa, então é difícil de você encaixar ele torto, ele não tem erro. Então, mão normalmente, mãos limpas, se possível, para que não tenha nenhum tipo de contaminação aqui, nenhum tipo de terra, qualquer grão que vá ficar aqui nesse selo, nessa face do selo, ele pode vir a danificar a porcelânica aqui. E isso é uma coisa que a gente não quer. E a mesma coisa na carcaça traseira, a gente passa aqui no interior, né, no orifício aqui do meio aqui, que vai fazer essa lubrificação aí do teu selo, nessa parte
que tem a mola, a parte maior do selo, aí, a parte traseira dele que a gente chama, tá? Lembrando que o teu selo aqui, ele tem um anel, ele vem um anel O-ring aqui, tá? Esse anel é importante de estar bem no local. Se ele não estiver, ele normalmente vem montado no selo. Se ele não estiver no teu selo, peça esse anel para o teu representante, porque possivelmente veio faltando, mas normalmente ele já vem montado no selo já de fábrica, tá? Então a gente coloca aqui e aí você pode, com a ajuda, eu utilizo uma peça da própria Banjo, um HB 150, que ele vai ter o diâmetro aqui, ó, de aproximadamente 46 milímetros, tá? Então é um diâmetro perfeito para encaixar ele. Eu encaixo ele de uma forma que ele fica faceado as bordas e eu posso vir aqui agora e dar uma pressãozinha. Beleza, martelinho de borracha, tá? Borracha. Pessoal, dá uma dica importante. Lembra do papelzinho que vinha dentro do selo? Esse papelzinho, caso você esteja no campo, não tem como lavar a mão, não tem o que fazer, esse papelzinho é legal para você colocar em cima do selo na hora de fazer a força, porque esse selo ele tem que ficar perfeitamente colocado até o final. Aonde ele tem a borracha, ela fica 100% encaixado e a gente vê aí que tem algo próximo a 1 milímetro, 2 milímetros que fica só a parte de cerâmica para o lado de fora, beleza? Outra dica importante é quando formos colocar a parte na carcaça e a gente não tem um HB 150 para usar, o HB eu costumo usar porque eu já tenho ele na minha mão sempre. Porém, se eu não tenho esse HB, o pessoal já faz o uso da chave de fenda contrária, tá? Para a gente não furar, não quebrar, não danificar, vamos colocar a chave no seu centro aqui, né? Uma chave desde que não seja ferro, colocar a chave no centro e fazer uma pressão para baixo. Você vai ver que ele tem uma mola aqui, esse selo. Como todo selo, tem uma mola para fazer essa vedação. Então, assim, tentar descer alinhado e fazer a pressão alinhado, porque você não vai romper nada, não vai danificar essa superfície e dessa forma você vai conseguir encaixar. Ele fica encaixado, faceado perfeitamente e dessa forma a gente consegue ter a adição do selo de maneira ideal, beleza? Pessoal, então vamos acoplar aí, começar a montagem da nossa bomba. Carcaça traseira, ela vai ser compatível com os motores que a gente tem normalmente no Brasil, 7, 10. A partir do 7 e do 10 aí a gente vai ter uma furação diferente nos motores. Então essa carcaça eu utilizo ele para motores de 7 e de 10 CV, tá? Lembrando, eixo de 3/4. Então vamos lá, a gente substitui o parafuso original da Banjo por um parafuso de rosca grossa, porque é compatível com o motor, arruela e O-ring, tá? Faz isso nos 4 parafusos e já deixa todos posicionados na tua carcaça traseira, beleza? Pessoal, para facilitar a vida, talvez seja mais interessante a gente já adicionar os 4 parafusos ali no local e vir aqui e colocar a nossa gotinha de trava-parafuso em cada um deles. Lembrando, esse produto aqui ele é um pouco mais caro, então se você não tiver esse produto, a própria cola veda-rosca que a gente falou anteriormente é uma cola que também serve de forma a travar e principalmente não deixar vazar ou desrosquear esse parafuso. Então a gente vai encaixar a nossa carcaça lá no motor e agora com a nossa chave 13, chave L, a gente começa a rodar esse parafuso aí até encostar a nossa carcaça sem excesso de força, sem excesso de torque. O parafuso ele tem um tamanho de 2 polegadas, que é o ideal já para encostar até o final. Então, acabou o curso, não precisa forçar. Acabou o curso, para e tá beleza, beleza?
Uma dica importante para sempre que a gente está trabalhando com montagem de bombas é apertar os parafusos sempre de maneira cruzada, para a gente distribuir o torque de forma uniforme, vai? É algo importante para a gente não ir forçando ou torcendo essa carcaça de maneira errada, que pode talvez a vir a ter algum dano, beleza? Pessoal, então agora a gente vai fazer o que? Posicionar a porca dentro do rotor aqui, essa porca que facilita essa retirada do rotor. Se você for retirar a bomba para retirar o rotor para fazer manutenção, você vai ver que o eixo do motor normalmente vai estar bem enferrujado, então começa a ter problema nesse sentido para retirar por conta do eixo do motor. Então a Banjo teve a ideia de colocar essa porca aqui dentro, onde a gente vai com um parafuso 17 conseguir enfiar ali, rosquear e conseguir retirar esse rotor de maneira mais fácil. Então para isso a gente tem que colocar ela tem uma posição já de encaixe exato dentro do rotor e você consegue visualizar isso olhando aqui pelo orifício interno dele. Depois que você adicionou essa porca, você vem com a chaveta, né, e coloca no encaixe. Ele tem um encaixe, né, a cama perfeita dele dentro do selo, dentro do rotor. Tomar um cuidado aí na hora que estiver colocando a chaveta para não riscar a cerâmica do selo, né? Lembrando que mãos sempre limpas ou luvas limpas, porque é importante. Tendo isso no lugar, rotor estando na posição correta, o eixo estando na posição correta, deixar a chaveta para baixo, né? A fenda da chaveta para baixo, porque precisamos, né, colocar no local certo. A gente vai com cuidado para não bater essa cerâmica até encontrar a fenda e beleza, tá no encaixe, tá no lugar. O que a gente faz depois? A gente vai pegar o parafuso da ponta do eixo com um anel A204 que vem no kit, tá? Eu gosto de passar uma veda rosca líquida. Não é uma recomendação da Banjo, é uma recomendação da Futura. A gente trabalha com várias bombas dessa e isso é uma coisa que eu gosto de colocar para diminuir ou minimizar o máximo possível de problema aí, de vazamento que às vezes possa vir a acontecer. Ela é uma veda rosca líquida que a gente usa aqui nas nossas montagens e aí a gente pode vir aqui na ponta do eixo e colocar esse rotor. Ele é um parafuso curto, o rotor ele tem a sua mola que vai deixar um pouco mais afastado esse rotor da carcaça, então a gente tem que colocar um pouco de pressão até a gente conseguir encontrar a ponta de eixo. Encontrou a ponta de eixo, chave 13, pouco torque, sem exagero, segura o rotor para você não rodar, pouco torque, até quando você sentir que ficou firme, rodando com 2 dedos aqui, ó, ficou firme, beleza? Ou vamos visualizar sempre o anel. O anel ele tem a memória elástica dele. Se ele começar a ficar muito deformado, sinal que você colocou muita força. Então vai até ele começar a deformação. Encostou, mais do que o suficiente. O teu rotor livre, você sente que ele está livre, pode pegar, bater a fieira aí que você vai ver que o teu rotor está livre para rodar e o teu rotor já está posicionado na carcaça. Pessoal, rotor no lugar, vamos para o próximo passo. Agora é começar a utilizar os anéis, né? A Banjo tem um anel O-ring segmentado aqui, ó. Ele é um anel segmentado que vai posicionado num filete que tem desenhado aqui na carcaça. E eu gosto, para facilitar a montagem, eu gosto de usar a veda rosca líquida. Eu coloco alguns pontos de veda rosca líquida aqui só para
só para deixar ele na posição e fazer com que não caia antes de eu colocar a minha volupa, porque ele precisa estar posicionado aqui para fazer a vedação 100% dessa volupa, que é o que segura, né? É o que faz, é o coração da bomba centrífuga e faz com que a gente consiga ter o melhor desempenho. Então, o anel segmentado é algo tão simples e pequeno, só que ele faz uma diferença, é uma vedação muito importante nessa bomba aí. Então, colocando o anel no lugar aqui, é importante deixar ele bem posicionado, bem colado, digamos, dessa forma como a gente coloca aqui, para que ele não se desloque e venha a faltar. Então, pessoal, anel segmentado no lugar, vamos para o posicionamento da volupa. Ela é muito simples porque ela tem já o desenho definido nela e na carcaça traseira, então não tem como a gente montar errado, montar de ponta cabeça, de lado, parte reta em cima, sempre em cima, e ela é fixada por 3 parafusos basicamente, Phillips, um parafuso maior que vai em cima, se não me engano a medida dele é de 1,5 polegadas, e 2 parafusos de 1/4 que vão do lado, parafusos Phillips, beleza? Então a gente coloca ela no lugar, tem o encaixe certo, não tem como errar, e a gente vai parafusar a volupa no lugar. Mesma coisa em relação a torque, encostou o parafuso, o parafuso já é do tamanho exato para ir até o final, então acabou o curso, não tem que apertar mais, você não vai atravessar a bomba, fique tranquilo, e esse parafuso é simplesmente para travar a volupa aqui no lugar, porque quando você colocar a carcaça dianteira, ela com a vedação da válvula check, ela vai ficar encostada, então eles vão ficar todos unidos numa peça, como se fosse uma peça só. Então é só para você conseguir montar a tua carcaça dianteira, esses parafusos. Por isso que eles são importantes, obviamente, para a fixação, mas caso venha a perder, principalmente os da lateral, que é muito pequeno, e quando a gente abre no meio do campo aí, acontece de sumir, você não tem outro, não vai parar a tua bomba não. Deixa 1, 2, se tiver só o grande já vai seguir tua vida tranquilo, não tem problema, beleza? Então, pessoal, volta no lugar, vamos colocar a válvula check. Importante a gente entender esse posicionamento para a gente não cometer besteira. Eu já peguei bombas montadas por pessoas que não tinham o conhecimento, que posicionaram a válvula check de outra posição, de outra maneira, que não estava conseguindo ter o efeito e o desempenho que deveria. E o problema era simplesmente isso, a bomba não conseguia trabalhar, estava fraca, ruim, e a gente viu que era simplesmente a válvula check na posição contrária. Ela tem que ficar com esse ressalto maior aqui, ó, ele tem uma barriga, né? Esse ressalto maior para o lado de dentro, beleza? Você imagina que quando estiver trabalhando, a água que vai entrar pelo orifício de entrada aqui, né, na sucção, essa água ela tem que ser succionada para o interior da volupa. Então ele puxa aqui, e essa língua ela tem um peso justamente para que ele feche quando não estiver fazendo a sucção. Então ela fecha fazendo com que aumente a pressão interna, e por ser uma bomba centrífuga, a gente tem a saída dela na parte superior. Por isso que a saída da bomba é sempre em cima, tendo assim a pressão jogando a água para fora da bomba, beleza? Então a gente simplesmente posiciona, ajusta ela aqui de maneira que ela fique fixa, firme, ela não fica folgada, não fica frouxa, né? Quando estiver folgada e frouxa, isso é um indicativo de substituição, de manutenção, porque esse material normalmente ele vem em EPDM, temos em Viton também, mas ele normalmente vem em EPDM nessas bombas, e ele se dilata, né? Como vários anéis e várias vedações das máquinas aí, por conta dos químicos, eles acabam se dilatando, né? Os óleos e tudo mais, e aí ele começa a perder a eficiência.
beleza? Então, posicionou ela no lugar, a gente só tem que vir aqui com o nosso anel da carcaça, né, que é o maior anel que tem na bomba. Vem com o anel na carcaça aqui, posiciona ele no lugar, deixa ele bem alinhadinho para não morder com a carcaça frontal. Então, pessoal, tendo o anel posicionado no lugar, a gente não precisou passar cola, não passou nada, tá? É só o anel no local mesmo. Ele tem um formato já certo. Tomar cuidado para não morder esse anel, né? Eu digo, não prensar ele com a carcaça dianteira quando a gente for montar. E aí a gente só vem aqui com a carcaça dianteira, o encaixe dela é perfeito. Na parte interna a gente já encosta ela, a gente consegue ver aqui pela saída que ela encosta perfeitamente ali na válvula check, fica totalmente alinhada. E na entrada a gente não consegue ver nada porque a válvula check está parada para baixo ali, travando e segurando a sucção. Então a gente vai vir agora com os 10 parafusos que tem em toda a bomba, e eu gosto de ir montando um a um para a gente não vir a se perder ou vir a esquecer alguma porca sem apertar, porque quando liga sem o aperto, dá um pouquinho de trabalho depois para você conseguir arrumar, porque ele entorta bastante as coisas. Encostamos os parafusos, depois disso, chave, 3/8 na cabeça, 7/16 na porca, todas as arruelas são arruelas de pressão, então não precisa exagerar no torque, até porque se você começar a exagerar no torque, você vai prejudicar o anel e você vai começar a ter danos, criar danos na carcaça, tanto dianteira como traseira. A arruela vai vir a começar a aprofundar na carcaça traseira, vai vir a danificar, e isso não é interessante. Então assim, o anel de vedação está ali para fazer a vedação. Deixa ele fazer o trabalho dele, fique em paz com isso. Encosta até pouca coisa depois de passar a porca para dentro, que você vai começar a ver o parafuso. 3, 4 fios de rosca que tiver ali pro lado de fora já é o suficiente, não precisa apertar demais esses parafusos, beleza? Então a nossa bomba está montada, pronta para trabalhar, e aí vai de você qual a utilização ou voltar ela para o sistema onde ela estava alocada, beleza? E aí, pessoal, só falar um pouco de possíveis problemas que a gente encontra no campo, né? Normalmente a bomba tem a se desgastar de uma maneira bem lenta por questão do material de alta resistência da Banjo, tá? Então a gente tem mais problemas normalmente no selo, por ser um selo cerâmico. Ele se desgasta de uma maneira natural, né? A abrasão dos produtos químicos que a gente tem no campo diariamente tem desgastado esses selos também, e a gente tem o mau uso em algumas situações também que fazem esse selo aí a se danificar, vir a quebrar ou vazar. Normalmente o vazamento ocorre aqui no pé do motor, a gente começa a ver bastante vazamento ali. Caso a nossa bomba venha a perder pressão, venha a começar a demorar demais para abastecer tua máquina, problema válvula check. Lembra, a válvula check ficou grande ali, não está legal, então substituição da válvula check é importante. Rotor desgastado, não está agitando, não está incorporando, não está ficando legal, possivelmente o teu rotor está desgastado, beleza? O rotor começa a ficar bem menor do que ele é, bem mais liso do que ele é, às vezes até sem aletas, acontece, dependendo do que for a tua mistura, dependendo do que for como que esteja trabalhando a tua bomba. E vazamento, caso apareça algum vazamento aqui na superfície, ou até na superfície de escorva aqui a gente tem, né, um anel, um O-ring que já vem aqui acoplado, esse pode acontecer um vazamento também. Todas essas peças, reposição, kit de reparo, tudo essas coisas nós temos aqui na Futura. Então, caso precise de uma bomba de qualidade, fala com a gente que a gente tem aqui na Futura, beleza?